Olá, vamos dar continuidade na nossa disciplina de redes de computadores, iniciando pelo conteúdo da primeira semana de aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre o problema da comunicação, né, que é um problema que já é muito antigo na história da humanidade, e passar um pouquinho do histórico da área de redes de computadores. Vamos lá. Só para a gente, né, como a comunicação nasce como? Na verdade, sem fio, pelo ar. Então, a comunicação que a gente tem com pessoas que não estão próximas de nós, ou seja, que naturalmente não estão ouvindo a nossa voz numa conversa normal, a gente tem algumas técnicas para tentar se comunicar, e algumas delas são mais emblemáticas, como fogo, sinais de fumaça, bandeiras, telégrafos, né? Nós tivemos outras formas de comunicação, como os pombos-correios, né, que tentavam levar de alguma forma a mensagem até o ponto que a gente achava interessante, ou seja, a pessoa queria receber aquela mensagem. Lembrando alguns aspectos, digamos assim, pelo menos divertidos da história, né? Quando se fala em comunicação por sinais de fumaça, a gente lembra aqueles desenhos animados, né? Com os índios fazendo a fumaça. Só que a gente tem uma série de problemas aí, né? Um dos problemas é ventou, já era fumaça. Você não tem muito a característica, a informação que está sendo transmitida ali. Então, não é uma técnica de comunicação simples e depende de uma série de cenários para a gente fazer. O fogo, ele é mais simples. Normalmente, ele vai sinalizar algo ocorre ou não ocorre. Por exemplo, através de um emblema, né, de alguma coisa, você pode colocar fogo naquela fogueira, o que quer que seja, e chamar a atenção de um certo grupo de pessoas para que algo ocorra. É comum a gente ver isso em filmes, em programas de TV, né, no qual no alto de uma montanha alguém acende uma fogueira e a tribo lá, não sei da onde, vê e sabe que aquilo indica perigo, alguma coisa do gênero. Mas lembrando, a informação aqui é binária, ou tem ou não tem, ocorre ou não ocorre, mas é uma forma de comunicação à distância. A voz humana tem um certo limite, então para que a gente faça com que essa voz chegue longe, o que a gente precisa? De uma série de pessoas, né, que formam aquele famoso telefone sem fio, ou seja, entre o primeiro falar alguma coisa e o último lá escutar, vai saber o tipo de informação que iria chegar, se ela chegaria correta ou não. Depois a gente vai evoluindo para uma comunicação que a gente chama com fio ao pé da letra, né? Que é aquela brincadeira que toda criança já fez de telefone sem fio, que é tentar fazer com que a informação chegue do outro lado. Só que aqui, já antecipando um pouco um conceito importante para nós, a nossa rede ela é cabeada. Ela não é uma rede sem fio, mas é uma forma de comunicação que a gente tem aí. Existem técnicas muito legais, né? Por exemplo, esse telégrafo óptico aqui, que foi feito na França, em 1794. Na verdade, a gente tinha o quê? Alguém gerando essa informação e outra pessoa observando. E assim a gente poderia fazer com que a informação chegasse de um ponto ao outro. Ela é um pouco mais moderna do que as outras formas, né? Mas é bem legal porque eles conseguiram construir uma rede de telecomunicações que ia de Lyon, na França, até Veneza, na Itália. Como isso? Na verdade, você tinha várias torres, onde você tinha alguém observando, e através de luzes a pessoa ia emitindo algum tipo de sinal, e esse sinal ia passando de torre para torre. É bem legal a forma de uma comunicação aí de longa distância. Um pouco mais recente do que isso, só que nem tão recente assim, a gente vai ver aqui que é do começo de 1990, é o que a gente chama, né, de datagrama IP, ou pacote IP. Não se importe que a gente vai discutir bastante isso ao longo da disciplina. Né? O que é legal? É um documento do começo da década de 90 que colocou uma regrinha de como as informações podem e devem trafegar em uma rede moderna que a gente usa ela. Seja ela cabeada ou uma rede sem fio, né, que é o famoso IP, que todo mundo já ouviu essa nomenclatura de alguma forma. Né? Então, esse pacotinho, esse datagrama foi definido nessa época, através desse documento aqui, e o que é legal que ele descreve, um método experimental, né, de capsulamento, de agrupamento desses datagramas. Então, é algo recente, você está falando da década de 90, nós não estamos tão longe assim.
Existem técnicas mais recentes e mais interessantes, que a gente tem pesquisadores do Brasil inteiro, a gente vive lendo na mídia o que tem sido feito no Brasil e afora. Uma delas, por exemplo, é a comunicação através do quê? Da energia elétrica, da rede de energia elétrica. A gente conseguir transmitir dados através da rede de energia elétrica. É só por aí? Não. Por exemplo, a gente tem a comunicação no mar, através da água. Então, existem vários esquemas de comunicação que você tenta, através do mar, se comunicar. É uma evolução do que a gente tinha, daquele sonar, daquele tipo de coisa, que você já vê em filmes classicamente ali. Por quê? Porque aqui você começa a transmitir um pacote, um conjunto de informações um pouco mais rebuscado, e não simplesmente o sim ou não, detectou algo ou não detectou. E o que eu quero dizer com isso? Os meios e as técnicas de comunicação estão evoluindo, estão em constante evolução. Se a gente for parar para pensar há 15, 20 anos atrás, a gente tinha um outro cenário de comunicação. Hoje em dia é muito fácil falar em comunicação sem fio. Se você pensar na década de 90, isso era algo muito custoso e muito complexo de se fazer. Hoje em dia é muito simples, qualquer dispositivo nosso já tem isso naturalmente embutido. Falar um histórico também rápido, sucinto, para a gente se posicionar um pouquinho sobre a ideia das redes de computadores como nós a conhecemos hoje, ou seja, a comunicação desses computadores. Ela tem os seus primórdios na década de 50, né, onde você tinha os computadores ligados, os terminais ligados ao grande computador, né, normalmente chamado de mainframe, onde você tem esses caras através de um conjunto de cabos, bem próximos, mas ligados a ele. Depois, na década de 60, a gente já evolui um pouco, né, compartilhando o tempo de processamento de um único cara por vários equipamentos, que é o que a gente chama de time sharing, né, no qual esses caras aqui, esses terminais aqui, eles tinham a capacidade de serem gerenciados para esse cara, e esse cara dá um pouquinho de atenção para cada um. O que acontece? Você já tem que começar a ter técnicas de com quem comunicar um pouquinho mais precisas do que na década de 50, onde você tinha um cabo simples ligando o cara lá e você tinha ele ativo ou não e funcionando ou não. Né? Os sistemas ainda eram simples, mas eles começaram, obviamente, né, motivados aí por questões quase sempre no último século de ordem militar. No final, já em 1967, surge a famosa ARPANET, que era um projeto de segurança que visava basicamente o seguinte: vamos tentar garantir que esses computadores que podem trocar informações, eles não caiam caso a gente sofra algum tipo de ataque, naquela época, ataque nuclear. Então a gente começa a trabalhar, então finalzinho, começou esse projeto 60 e alguma coisinha, em 69 eles chegaram à ARPANET totalmente operacional e tinha a seguinte filosofia: se que a gente chama atualmente de nó da rede, cair, você conseguia manter de alguma forma a comunicação desde que tivesse o cabeamento chegando até aquela ponta, até aquele outro computador, grande computador que fazia algum tipo de processamento. Então a gente começou a ter uma troca de dados aí interessantes para nós. Só que na década de 60 surge um problema, ao mesmo tempo uma solução, mas um problema, que são os pequenos computadores, os microcomputadores. Isso faz com que seja descentralizada a gerência dessa comunicação, né? Criando a individualização da configuração e melhorando, obviamente, o desempenho dessas máquinas. Só que o desafio era, como que eu vou botar esses caras para conversar? Antigamente era só um grande computador em conversa com um outro grande computador e assim por diante. Agora a gente começa a ter um leque muito grande de soluções, né? E começaram a buscar soluções para isso. Então houve uma evolução da ARPANET para poder começar a contemplar esses equipamentos, né, começar a aumentar a quantidade de dispositivos e começam a ter que ficar um pouquinho mais rígidas as regras de comunicação entre eles para que equipamentos mais distintos começassem a fazer parte dessa rede. Então a gente já começa a ter no final da década de 70, né, a ARPANET com algo em torno de 200 nós, ou melhor, 200 equipamentos ligados. Isso já é um volume muito grande de equipamentos conectados perto
do que se era inicialmente. E começam a evoluir as trocas de informação entre esses equipamentos, surgindo a primeira ideia de um e-mail, né, de uma troca, de uma mensagem, que não é simplesmente dados de computador, mas dados de usuários, sendo importante também para ele. A década de 80 ocorre um boom, né, desses computadores, que a gente chama de computadores pessoais, né, ou microcomputadores, e começa a vir a ideia da arquitetura cliente-servidor, onde você tinha um grande computador se comunicando com vários pequenos computadores, que aí a gente usa a ideia de maior distribuição e maior compartilhamento de recursos. Aqui você já começa a ter de forma mais eficiente as impressoras compartilhadas para esses microcomputadores, e é onde cresce muito a computação dentro das empresas, porque começamos a ter as redes dentro da empresa funcionando de forma já bem estável. A rede mais famosa da década de 80 é uma rede chamada de rede Novell, no qual você conectava vários computadores, conseguia configurar arquivos, configurar impressoras, configurar vários serviços de forma já muito eficiente, e que é o primórdio da rede que a gente tem hoje. E começam a ter mais e mais redes e assim por diante. Com isso, nós acabamos propiciando o declínio daqueles grandes computadores, onde tudo era processado lá e basicamente as pessoas só tinham um terminal quase que burro, né? Basicamente teclado e monitor e tela. Então a gente começa a ter um conjunto de computadores menores com capacidade de processamento, interligando e substituindo, de certa forma, esses mainframes. Na década de 90 surge a internet, como a gente a conhece, não com os serviços que tem hoje, mas a conexão. Né? Então começam a surgir alguns protocolos, algumas regras, surge a ideia do hipertexto, que são as páginas web, né? A forma de disponibilizar esses hipertextos, o famoso www, né? O World Wide Web, e assim por diante. Saindo de vez a base toda de mainframe, não que eles deixassem de existir, mas a base não era mais de mainframe, e sim de redes locais. E começa a crescer a internet, onde, principalmente nos Estados Unidos, começaram a se conectar às cidades e começaram a se prover os serviços de internet através, principalmente, da rede telefônica tradicional, que a gente chamava de internet de escada, que tinha aquele modem, fazia aquele barulhinho, de vez em quando aparece num filme aí, e eu conheci e a usei, de certa forma, bem. Então começam a surgir também as aplicações, onde você inseria, por exemplo, o cara não via só mais texto, ele via uma imagem, olha que legal. A informação que tramitava começou a crescer de qualidade, podendo já no final da década de 90 inserir um pouco de áudio, de vídeo, nisso tudo. Né? Também há um avanço natural da telefonia celular, os telefones acabaram atingindo áreas maiores, né, de cobertura e mais cidades e tudo mais. Existem as redes muito famosas na época, que são as redes ATM de comutação de células e Frame Relay. Nós vamos passar por um pouquinho sobre elas no conteúdo, mas é o princípio de desenvolvimento de tecnologias que acabam desencadeando as redes IP que a gente tem hoje em dia. E serviços com maior velocidade de acesso à internet também começam a surgir, permitindo ações um pouco mais rápidas. Né? Você consegue fazer isso de forma mais eficiente. Já a partir do ano 2000, você começa a ter grande parte do mundo conectado à internet, ligado na internet, e não de forma esporádica, mas sim de forma mais cotidiana. As pessoas começaram a fazer uso desses computadores, trocando informações com um certo grau de intensidade um pouco maior, porque esses serviços começaram a ser providos nas principais capitais e principais cidades. Também começa a fortalecer o crescimento das redes sem fio, que permite uma mobilidade grande de dispositivos e facilita toda a instalação ou uso de uma rede. Surge também o que a gente chama de computação móvel, que hoje em dia é o clássico dos celulares, dos smartphones. Também começam a surgir a computação em nuvem, lembrando que a computação móvel já está um pouco mais próximo do final de 2010, algo por aí. A computação em nuvem já de 2010 para 2020.
né? As redes peer-to-peer têm o seu auge e também um pouco do seu declínio nesse período aí de mais aproximadamente 20 anos, só que ainda são muito populares, né, apesar do grande crescimento da computação em nuvem. A conexão de dispositivos móveis está cada vez mais simples. Hoje em dia as pessoas conseguem falar dentro de um contexto de um carro numa autoestrada, coisa que era inadmissível há 30 anos atrás, né? Ou seja, era algo que a gente não pensava ter em escala. E os próximos usuários, né? Eu, você, todos nós, começamos a gerenciar conteúdos disponíveis na rede de forma cada vez mais fácil, mais interativa, né, e num contexto de um volume maior de dados. Para onde isso vai? Isso vai para algo que já existe, mas a gente ainda não tem numa escala tão grande, que é a internet das coisas, que é conectar muitos dispositivos na rede, fazer com que esses dispositivos troquem informações, sejam eles numa rede interna da sua casa ou mesmo via internet com outros locais. Então, nós estamos nesse passo evolutivo. Computação em nuvem evoluindo muito, as redes sem fios cada vez mais com velocidade e qualidade de serviço, e os usuários cada vez mais com mais e mais dispositivos à sua disposição e gerenciando esses dispositivos via rede e via a famosa, né, IoT, ou seja, Internet das Coisas. Basicamente, era esse apanhado que eu queria fazer para vocês e a gente conversa numa próxima videoaula. Um abraço a todos.